Olá, amigos do Grande Prêmio! Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Pedro Henrique Marum e aqui temos o Padocast, edição 160. Tudo bom com todos vocês? Espero que sim. Eu estou aqui hoje voltando a esta velha praça, neste velho banco, substituindo o Gabriel Curti, que está aproveitando as merecidas férias da Fórmula 1, o descanso de inverno de Gabriel Curti. Então, todos nós teremos alguns dias nesse ínterim, nesse hiato da Fórmula 1, e agora é a vez do Gá, mas nós vamos, gloriosamente, eu diria, tocar o Padocast dessa semana. Quem somos nós? Eu, Evelyn Guimarães, Luana Marino e lá na produção, nos bastidores, Rodrigo Berton de volta. Espero que vocês que estão nos ouvindo também estejam curtindo este momento sem Fórmula 1 para aproveitar vossos finais de semana sem abandonar o Grande Prêmio. Vamos, antes de tudo, mantendo a tradição de sempre, aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Vocês podem ouvir aqui o Padocast até o fim, inclusive façam isso, por favor, e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Lá nos podcasts da Central 3, vocês vão ter, nos melhores agregadores de áudio da internet mundial. Vocês vão lá no seu programa preferido e abram o feed da Central 3 para encontrar samba, política, história, futebol, tem de tudo. Não percam. Então vamos ao assunto do Padocast desta semana. Porque na semana passada, a conversa foi sobre as decisões da carreira de Fernando Alonso. O Alonso tinha acabado de anunciar que deixaria a Alpine no fim do ano para arrumar a Aston Martin em 2023. Algo que, aliás, veio a reboque do anúncio da aposentadoria de Sebastian Vettel também no fim deste 2022, que abriu a porta lá na Aston Martin. E aí, antes mesmo do podcast ir ao ar, o que aconteceu na quinta-feira passada, a Alpine fez o que era esperado, confirmou que Oscar Piastri seria o substituto do bicampeão, mas Piastri resolveu fazer o inesperado. Horas depois falou que não, nada disso, eu não concordo e não serei piloto da Alpine em 2023. O motivo? A McLaren chegou ligando. Maior sedutora da Fórmula 1 atual, a quinta colocada do Mundial da Fórmula 1 de 2021, entre os construtores, evidentemente, atraiu pilotos da Indy oferecendo a possibilidade de uma transição para a Fórmula 1. Transição essa que não estava disposta a oferecer, como a busca por Piastri deixa muito claro. A Alpine reclama, mas o Conselho de Validação de Contratos da Fórmula 1, o CRB, já definiu que o acordo Piastri e McLaren é válido. Diz muito sobre o futuro de dois australianos, Piastri, claro, e Daniel Ricciardo. O que será de Ricciardo? Além disso, para onde vai o restante do grid da Fórmula 1 depois dessas mexidas inesperadas? Eu já vou jogar, claro, a primeira pergunta do podcast. Embora a gente já tenha falado disso em outros programas da casa, vamos nos questionar um pouquinho. O que torna a McLaren tão atraente assim, Evelyn Guimarães? Os atos da McLaren estão sendo um tanto quanto canalhas com os pilotos Alex Palou, Colton Herta, Pato Ward, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri e companhia limitada? Olá, Pedro Henrique Marum, bem-vindo. Estamos com saudades do senhor. Matamos as saudades no fim de semana, né? Mas de fazer programas com você também, sinto saudades. Olá, Luana Marino, também matamos as saudades, né, Lu? Rodrigo Berton, pessoal da Central 3, todos que nos ouvem e nos veem também no canal 2 do Grande Prêmio. Olha só, essa história da McLaren é tão maluca, né? Porque você começa perguntando como assim? Que tem a McLaren? Que mel é esse? Que doce é esse? Que tem a McLaren? De repente ela virou o sonho de consumo de todo mundo. Eu também pergunto isso, porque tudo bem que a McLaren é um enorme nome da Fórmula 1, nome de peso, tem muitos títulos mundiais, viveu eras
na Fórmula 1, não tão dominantes, por exemplo, como a Mercedes, mas dominou em alguns momentos a Fórmula 1 também, ditou as regras da Fórmula 1, teve em suas garagens nomes históricos e tudo mais, mas a McLaren de hoje ela vive uma outra vida, né? Uma outra equipe, tem outras pessoas ali que são donas da equipe, enfim, uma outra visão, né? Uma visão até americanizada com o Zac Brown. Então, assim, é uma coisa muito, muito diferente do que foi essa McLaren, né? Então, o Zac leva a McLaren, por exemplo, para a Indy, né? É uma coisa muito louca o que acontece na McLaren. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma equipe, por exemplo, que tem um carro dominante, né? Que tem um futuro assim que você, nossa, a McLaren vai crescer demais no futuro e vai ser a nova Mercedes ou a nova Red Bull. Eu não vejo a McLaren crescendo desse tamanho nesse momento, principalmente diante do que eles diante do trabalho que eles têm hoje, dividindo as atenções com a Indy e uma série de coisas. Eu acho que a McLaren ela tem um potencial grande de crescimento, mas eu acho que vai ser um crescimento um pouco menor do que todo esse alvoroço que está sendo colocado agora impõe, né? Então, assim, eu me pergunto muito o que o Zac Brown coloca na mesa quando ele fala assim, olha, o Alex Palou, o Oscar Piastri, nós temos isso, sabe? Porque tudo bem que ela tem uma grande estrutura, ela tem uma parceria sólida com a Mercedes, ela tem gente muito competente do lado técnico também, liderados pelo André Seidel, que é um cara que realmente organizou a McLaren do ponto de vista técnico, né, de trazer os engenheiros, de firmar esse contrato com a Mercedes. Imagino que a McLaren tem alguma intenção para o futuro, principalmente quando a Fórmula 1 busca essas mudanças, né, de regulamento quanto ao motor. Então, essa possível vinda de Porsche, Audi para a Fórmula 1 também deve mexer um pouco ali com a McLaren. Então, imagino que deve ser todos esses fatores que o Zac Brown coloca na mesa, mas a forma como eles estão fazendo isso, para mim, é enlouquecedora, né? Porque, assim, não tem espaço para toda essa gente, né? Então, assim, por exemplo, o Alex Palou decidiu deixar a Ganassi lá na Indy por causa dessa ligação que a McLaren tem com a Fórmula 1, então talvez um caminho mais fácil para chegar à Fórmula 1, mas de repente a McLaren na Fórmula 1 abre mão do Ricardo, não que o Ricardo seja, né, uma super, principalmente pelo momento que ele está vivendo, mas assim, é alguém que já venceu corrida, inclusive pela McLaren, enfim, e abre essa porta para o Oscar Piastri, que também é um talento muito promissor, mas que ainda não correu na Fórmula 1, né? Ainda não chegou lá, está um ano parado, por exemplo. Então, assim, também me pergunto o mel do Piastri nessa história toda. Mas, assim, para mim, a maneira como eles estão lidando com essa situação é bastante questionável. Assim, eu não diria canalha, né? Mas assim, é bem perto disso, um pouco calhorda, talvez, nesse momento. Mas acho que a forma como eles estão fazendo isso é bem questionável de verdade, porque não vejo tantas vagas para tanta gente, não entendi ainda os argumentos do Zac Brown nesse sentido. Então, assim, acho que a gente vai ter que esperar algumas semanas, alguns meses, talvez, para entender a lógica disso tudo, o que eles pretendem com toda essa gente entre Fórmula 1 e Fórmula Indy, né? Eu acho que só quem dorme tranquilo mesmo nesse momento é Lando Norris, né? Todo o resto do pessoal tem alguns pesadelos, acorda no meio da noite, incluindo o próprio Zac Brown. Lá nos idos dos anos 60, Luana, o Carlos Imperial escreveu e o Wilson Simonal gravou uma música que dizia: eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Quem passou açúcar na McLaren? Boa pergunta, porque eu concordo com tudo que a Evelyn pontuou. Primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo nesse momento. Pedro, olá, Evelyn, tudo bom? Berton na produção, nossos amigos da Central 3.
É a grande pergunta, né? Qual o mel da McLaren? O que acontece com a McLaren? E eu concordo com tudo que a Evelyn pontuou. Me surpreende muito que os pilotos caiam nessa conversa, se for essa mesma conversa. Olha, vou te oferecer aqui um contrato e é possível que no futuro, abrindo uma vaga na Fórmula 1, como você já faz parte do time, o seu currículo vai ser o primeiro da fila. Não é possível que seja esse o argumento que seduza tantos pilotos assim. Eu fico muito me questionando, afinal de contas, qual é exatamente esse trâmite que a McLaren ela tem tratado com os pilotos que ela consegue seduzir tanta gente. E assim, falando especificamente do Palou, se a questão do Palou for essa mesma, essa promessa da Fórmula 1, depois, se o Piastri for confirmado, se eu sou o Palou, eu entrava com processo contra a McLaren por propaganda enganosa, seja lá o que for, qualquer coisa que entre aí dentro desse bolo, porque não faz sentido. Não faz sentido ela contratar tantos pilotos e aí, do nada, de repente, ela vai lá e fecha um acordo com o Piastri, porque que fique bem claro que isso ainda não foi oficialmente dito pela McLaren, mas isso é tão, assim, é tão certo, isso é uma coisa já tão em evidência que a equipe também não faz questão nenhuma de desmentir. Então, se ela não vem a público para desmentir, ela só está esperando o momento certo para confirmar tudo aquilo que a imprensa estrangeira já especula. Tanto da saída do Ricardo, a rescisão, né, a multa rescisória e o aviso prévio, a vinda do Piastri, que é o grande plot twist dessa temporada, né, ele ir para a McLaren. E, assim, é complicado você dizer que a McLaren ela está sendo canalha, né, que eu penso assim, apesar de eu achar que a McLaren ela não está sendo nada correta na maneira como ela tem conduzido isso, porque eu sempre me questiono, afinal de contas, o que exatamente tem sido proposto a esses pilotos e como esses pilotos estão aceitando assim sem questionar. Cada vez mais vai chegando piloto para a equipe, que fique bem claro que até então não tinha vaga nenhuma na Fórmula 1, porque se a gente considerar que o Ricardo tem contrato até o final de 2023, não tem vaga na Fórmula 1. E só vai ter vaga porque a McLaren vai demiti-lo, senão não teria. Então não faz muito sentido você ir para lá com essa promessa, essa sedução, no caso, para 2024. Então fica esse questionamento, né? Que mel é esse da McLaren, que açúcar é esse que a McLaren tem e que tipo de negociação, afinal, a equipe tem feito com esses pilotos. E só para deixar registrado, né? Saiu uma notícia, inclusive no Grande Prêmio, que um desses pilotos aí desse balaio, que é o Félix Rosenqvist, sempre engasgo no nome dele, ele já deixou claro que ele não quer correr na Fórmula E, porque a McLaren tem equipe na Fórmula E, tem equipe na Fórmula Indy, tem equipe na Fórmula 1, tem equipe, se bobear até na Stock Car vai aparecer uma equipe da McLaren daqui a pouco. E ele já disse que na Fórmula E ele não tem interesse de correr. Então, fica aí o problema, porque ele tem um contrato flexível e eu acho que, se eu recordo bem agora da notícia, eu acho que há a opção de, se ele não ficar na Indy com a McLaren, acho que ele fica liberado para procurar outra equipe dentro da Indy, que é o interesse dele. Então, é um problema aí para a McLaren, né? No começo da semana, saiu a notícia de que o CRB, que valida os contratos da Fórmula 1, é um órgão interno da Fórmula 1 que trata de assuntos assim, já deu a luz verde, já deu o ok para que o contrato entre McLaren e Piastri vá adiante, né? Então ele está sólido, está arredondado. E por que isso foi possível, já que o Piastri era reserva e a Alpine acreditava tê-lo sob controle para 2023? Porque o Piastri tinha assinado um contrato com a academia da Alpine, não a Alpine Fórmula 1. Portanto, esse contrato, não sendo da equipe, firmado pela equipe, não foi ao CRB e, desta maneira, jamais passou pelo crivo da Fórmula 1. O contrato dizia que a Alpine deveria cumprir algumas obrigações para com o piloto em 2022, inclusive torná-lo reserva. Também tem questão de treinos, quilometragem, enfim,
tudo leva a crer que isso foi cumprido, e aí teria a opção de fazer com que o piloto fosse promovido para a equipe da Fórmula 1 em 2023. Mas esse acordo não era com a equipe da Fórmula 1, portanto, nunca houve um acordo entre Alpine e Piastri válido para a Fórmula 1, para efeitos de oficialização da Fórmula 1 em 2023. E aí o caminho estava livre. Dessa maneira, Eve, dá para cravar que o Piastri será piloto da McLaren, né? A Alpine pode até buscar uma compensação financeira, mas voltar com esse acordo, obrigá-lo a ficar no time francês, me parece muito improvável. E aí, o que esperar dessa dupla dele com o Lando Norris? Então, como você falou, eu concordo com você, eu acho que agora é improvável uma nova reviravolta aí nessa história. Eu acho que as coisas já. E ainda tem mais a questão de até o Otmans of Neuer falando que ele esperava mais lealdade do Piastri e tudo mais. Eu acho que dá um tom do clima, que as coisas estão do clima, né, dentro da Alpine, que, aliás, eu vou só fazer um parênteses, né? A Alpine, que equipe atrapalhada, não? Porque não perdeu, né? Ficou enrolando tanto seus pilotos, tinha 2 pilotos ali, né? Coisa que poucas equipes têm isso à disposição. Tinha de um lado a experiência e toda a bagagem que Fernando Alonso traz, e se negou o que se falava muito é que o Alonso queria um contrato de 2 anos e a Alpine de um só. Então essa foi basicamente a questão ali. E tinha o Oscar Piastri, um menino que ela já aposta há muito tempo, né, que já está ali desde da base, da academia, como você lembrou, vencedor, né, um menino vencedor, venceu aí a Fórmula 3, Fórmula 2, enfim, uma grande promessa. Então ela estava ali com aqueles em questão de horas, ela ficou sem ninguém. Então, assim, é incrível a capacidade da equipe de perder 2 caras assim em questões de horas. Fico pensando, quem lembra agora de Sergio Abiteboul, né? Sergio estava rindo em algum lugar sobre disso, né? Não é possível que isso tenha acontecido. Mas, então, assim, eu acho improvável, de fato, que a gente tenha alguma reviravolta nesse sentido. Com certeza, a Alpine vai tentar alguma compensação, nem que seja na justiça comum, né? Já que dentro do âmbito esportivo ali não tem muito o que fazer. De fato, ela não cumpriu com algumas com algumas coisas algumas demandas que eram dela dentro desse contrato entre a academia da academia, né? Então, por exemplo, ele tinha de fazer 3.500 quilômetros, me parece, de testes. Ele só fez 2 testes, na verdade, com a Alpine, né? E dava, sei lá, uns 900 quilômetros, então muito pouco dentro daquilo que ela precisava fazer. Em contrapartida, a equipe levou ele para todos os circuitos, né? Ele estava acompanhando bem a equipe, isso estava no contrato também, pagou todas as despesas, essas coisas todas. Imagino que isso tenha sido cumprido, mas a equipe faltou em algum momento ali, acho que também faltou numa negociação maior, mais intensa ali, se esse era o plano dela. Então, no fim das contas, a Alpine foi displicente nesse sentido, e meio atrapalhada também, e sem saber o que fazer. Acho que chegou em algum momento, não sabia muito bem quem ela ia escolher ali, e o Piastri, diante do que tinha desse contrato, que agora se sabe era com a academia, acabou aceitando, então, a oferta da McLaren, que imagino foi mais consistente, né, melhor trabalhada nesse sentido, e só eu acho, e imagino que não tenha sido oficializada ainda diante de todos esses embrólios aí, por causa do Ricardo, né? Então, assim, acho que imagino que a McLaren nesse momento esteja entendendo o que fazer com o Ricardo, né? Já saiu, como a Lu lembrou, a questão da compensação. O Ricardo quer tralalá de milhões de reais para sair numa boa da equipe. Então, imagino que até entender o que fazer com isso, a McLaren ainda não vai fazer nenhum anúncio, mas me parece também uma questão de tempo, alguma coisa nesse sentido, assim, para que as coisas de fato
se tornem oficiais. Se bem que oficiais, ultimamente, é uma coisa bem estranha, né? Porque já teve o Palu, né? que diz, né? A Ganassi solta, diz que ele vai, ele diz que não vai, então estão brigando. O próprio Piastri usou praticamente, como o Gá lembrou, o Gabriel Curti lembrou, o mesmo texto usado pelo Palu, incrível, para dizer que não vai também para a Alpine. Então, vamos com calma, né? Mas, de qualquer jeito, imagino que a questão da McLaren seja realmente o Ricardo, entender o que o Ricardo vai fazer. Quanto à parceria com o Lando Norris, acho que é uma parceria que pode dar muito certo, na medida em que o Piastri chega numa equipe em que o Lando Norris já vai estar com uma grande experiência, uma grande bagagem, um líder da equipe nesse momento. Ele traz essa velocidade, ele traz também essa gana de estrear na Fórmula 1, finalmente, tudo mais. Não acho que vai ser tão fácil para ele bater de frente com o Lando Norris, né? Por causa da experiência, pela posição que o Lando Norris ocupa na equipe. Como eu falei antes, se tem alguém na McLaren que está muito tranquilo, é o próprio Lando Norris, que tem um contrato muito fechado, longo com a McLaren, ele já tem um comprometimento longo. O Zac Brown idolatra o Lando Norris vem da escolinha da McLaren, né? Digamos assim, ele está sempre ali, foi colocado para fazer treinos e tudo mais, e foi alçado a titular e não decepcionou, né? Desde então, ele sempre está trazendo a equipe aí nas costas esse ano mais uma vez. Então, assim, acho que o Piastri vai entrar mais ou menos, imagino, como o George Russell entrou na Mercedes. Entendendo que a equipe é já tem ali alguém liderando e tentando aproveitar as oportunidades que vieram. Acho que é um pouco da cara do Piastri em fazer isso. Ô, Lu, o Ricardo, a Evelyn falou da rescisão que ele quer receber, 21 milhões de dólares para aceitar de bom grado essa demissão. Tem ali um complemento financeiro que é razoavelmente complexo de explicar, mas se ele assinar um novo contrato com uma equipe da Fórmula 1, ele vai receber de qualquer maneira 21 milhões de dólares por 2023. Né? Então, se ele fechar um contrato de 10 milhões, ele terá que devolver 10 milhões para a McLaren. Então, ele fica com 10 do contrato novo, 11 da McLaren. Se ele fechar um contrato de 5, é a mesma coisa. Devolve 5, fica com 5 da equipe e mais o restante 16 da McLaren. Então, é isso que ele gostaria. Agora, o que eu quero perguntar acabou a vida do Daniel Ricciardo na Fórmula 1 desse jeito, dessa maneira melancólica? Olha, é aquilo. Quando eu penso no Ricardo e relembrando a própria carreira dele, a trajetória dele na Fórmula 1, eu acho que a grande oportunidade da vida dele, vamos dizer assim, foi na Red Bull, logo assim que o Vettel sai, e aí tem aquele espacinho ali que é ele, o veterano, o experiente, se não me engano é 2015, que é aquela temporada antes do Verstappen chegar, e aí quando o Verstappen chega já era. Não tem como, porque a Red Bull, ela gosta de investir na sua base. Então, ela investiu no Vettel e muito sabiamente, e depois ela veio preparando o Verstappen no momento que o Verstappen assume a Red Bull. De fato, qualquer piloto que chegar ali não vai ter vez, a não ser que bata o Verstappen, vença o Verstappen na pista. Não foi o que aconteceu com o Ricardo. O Ricardo sai da Red Bull e aí ele vai para a Renault, depois de um tempo ele vai para a McLaren. Então, assim, eu acho que foi a grande oportunidade dele. E essa oportunidade acabou não saindo da maneira, talvez, como ele imaginou que fosse, até porque naquele período a Red Bull ela não tinha o grande carro do grid, né? Só relembrando assim, foi logo no início da era híbrida, a Mercedes era o carro dominante, a gente tinha também Ferrari muito forte, a McLaren também. Eu, se não me engano, eu anotei aqui até, mas se não me engano, em 2015 a Red Bull terminou em 4º lugar no Mundial de Construtores. Então, não foi aquela temporada em que o Ricardo teve na sua mão um carro em que ele poderia
talvez levar essa equipe a ser uma equipe campeã, a brigar pelo título e coisa e tal. Não aconteceu. O que eu fico muito triste é a maneira como esse fim do Ricardo está caminhando. Embora eu não acredite que vai acabar aqui agora, porque a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu acho que o destino do Ricardo vai ser a Alpine. Porque assim, a capacidade que a McLaren tem de seduzir pilotos, a Alpine tem o inverso. Ela conseguiu perder 2 pilotos, assim, de uma vez. De uma vez, a Evelyn pontuou bem, não vou me estender nessa parte, mas vai acabar sendo o destino dele preencher essa vaga. Tudo está caminhando para isso, a não ser que a Alpine resolva procurar outro piloto. E por mais que o Ricardo não esteja numa temporada boa, por mais que ele tenha apresentado muita dificuldade com esse carro da McLaren, a própria McLaren também reconhece isso, reconhece que ele não se acertou com o modelo desse ano. Ele é um cara experiente, ele é um cara que tem bagagem, ele é um cara que já venceu corrida na Fórmula 1, então eu acho que ele é um piloto que também não pode ser totalmente descartado. Eu não descartaria totalmente o Daniel Ricciardo. Eu acho que se ele for para, vamos supor, hipoteticamente, ele vai para a Alpine, que também tem um carro bom. Agora, só um parêntese aqui. Eu ainda acho a McLaren hoje melhor. Ela está um pouco melhor do que a Alpine. Eu sempre fico em dúvida, mas quando eu analiso McLaren e Alpine, e eu vejo que a McLaren, ela na temporada, ela é quase 100% dependente dos resultados do Lando Norris, e ainda assim ela está poucos pontos atrás da Alpine, a Alpine conseguiu passar porque a dupla é muito consistente, eu acho que a McLaren leva vantagem no seu projeto, se a gente for pensar por esse lado. Então, mas ainda assim a Alpine é uma equipe boa, é uma equipe que tem um carro muito bom. Então eu acho que o Ricardo seria um piloto legal para poder preencher essa lacuna, esse buraco que ficou aí. Porque hoje a Alpine tem o Ocon e ela vai ficar muito dependente de um outro piloto para poder casar com o Ocon e levar esse projeto adiante. O Fernando Alonso deixou um buraco na Alpine. A Alpine não esperava por isso. Agora, eu acho que também a Alpine ela foi muito... Como é que eu vou dizer? Eu acho que faltou um pouquinho de confiança no Alonso. Eu acho que quando o Alonso ele queria lá o seu contrato de 2 anos no mínimo, eu acho que a Alpine poderia sim ter feito esse contrato de 2 anos com ele. O Alonso ele tem demonstrado esse ano que realmente ele tem muito ainda a oferecer na Fórmula 1, mesmo já tendo 41 anos de idade, mas a idade dele acabou pesando na decisão da equipe, isso é fato. Então, talvez o destino do Ricardo seja a Alpine. Eu acho que ele ainda tem algo a oferecer. Agora, se ele for para lá e não render, aí é aceitar a aposentadoria da Fórmula 1, procurar outros caminhos, procurar outra categoria, quem sabe. Mas eu ainda acredito que alguma coisa ele tem a oferecer. Ele pode pegar essa experiência que ele tem dos anos na Red Bull, ele pegou uma época vitoriosa também na Red Bull e usar essa experiência ao seu favor e poder dar a volta por cima se ele ainda tiver uma oportunidade nesse grid. Ô Evelyn, a gente olha para a Alpine, você falou um pouco sobre isso. Tinha 2 pássaros na mão e deixou os 2 saírem voando. Ao lado, claro, do Ocon, que está lá, está amarrado pelo contrato. Não saiu, está na jaula, está na gaiola, não pôde sair voando. E aí tem, como a Luana falou, a opção Ricardo, que é uma opção, digamos, caseira. Eles conhecem o Ricardo. E viria por um valor muito mais módico do que a última vez que ele passou por lá. Tem Pierre Gasly, um piloto francês que está numa equipe menor, tem outras opções. Pode olhar para um outro francês da Fórmula 2, por exemplo, em Théo Pourchaire, ou em algum outro piloto que esteja atualmente no grid. O que fazer? Da onde a Alpine pode ir a partir deste momento? Boa pergunta, Pedro. Boa pergunta mesmo. Eu acho que a opção Gasly seria das mais interessantes, principalmente para o Gasly, para ele se livrar de uma vez das amarras da Red Bull, da AlphaTauri, daquele negócio, daquele clima, né, da equipe que não evolui e tal, para ir para uma equipe de fábrica, bem ou mal, né, para uma equipe de fábrica, uma equipe que tem uma visão um pouco mais diferente, né, do que a visão da AlphaTauri, que é a equipe de entrada, digamos assim, da academia da Red Bull,
que não é a equipe que vai evoluir horrores ao longo do ano, né? Enfim, a Alpine tem um teto, digamos assim, maior. Mas Esteban Ocon, né, talvez seja o grande entrave para o pobre Pierre, porque os dois, como a gente sabe, não são os melhores amigos, embora sejam ambos franceses, e aí seria incrível para a Alpine, na verdade, a equipe francesa, com 2 pilotos franceses, aquela coisa toda, eu não acho que daria certo. Então, assim, e o Ocon, me parece que ele tem um grande carinho da equipe, né? Ele tem uma grande confiança da equipe. O contrato dele foi, né, longo, foi assinado já há muito tempo, e no período em que ele nem estava andando tão bem, assim, os caras foram lá e assinaram. Então, assim, eu acho que as coisas são um pouco mais complicadas para o Gasly. Mas seria uma opção, assim, tirando essa questão pessoal de relacionamento aí com o Ocon, que eu acho que pesa um pouco, eu acho que seria uma grande escolha, e uma escolha de futuro, digamos assim, para a Alpine. Mas Théo Pourchaire, por exemplo, também é uma grande aposta, né? Uma vez que a Alpine estava realmente pensando em trazer um outro jovem, no caso o Piastri, né? Então, de repente, o Pourchaire seria alguém para ocupar essa lacuna. Mas imagino que ele tenha que vencer o campeonato da Fórmula 2 para isso. Então, resta, de fato, o Daniel Ricciardo, que já é alguém, como você lembrou, que passou lá, que já passou por lá, que vem agora em uma outra situação, né? Naquela primeira situação, ele vem de uma Red Bull, ele vem com a peso de ouro, ele vem ganhando muito bem, fazendo apostas e aquela coisa, dominando a equipe. E dessa vez não, né? Dessa vez ele vai ter que entrar no esquema ali, ter um corte razoável de salário para entrar nessa equipe que é um pouco, né, que não tem mais aquele dinheiro sobrando, e a Alpine, eu lembro, né, foi a única equipe do grid que foi contra o aumento do teto orçamentário. Então, assim, é uma equipe que trabalha ou quer trabalhar dentro de um orçamento um pouco menor e cuidando, assim, né, com certa austeridade. Então, assim, ela não vai gastar tanto assim com alguém, obviamente, né? Porque o Ricardo não é o Alonso, né? Então, assim, é um pouco diferente. Então, talvez eu imagino que vai ser o caminho da Alpine realmente contratar o Ricardo. O Zafnoyer já disse que o Ricardo já entrou em contato com ele, enfim. Então, talvez seja esse o caminho mesmo para a Alpine. E uma última chance, na verdade, para o Ricardo. Assim, né? Então, assim, se não der certo aí na Alpine, aí, amigo, procurar a Indy ou, sei lá, o Stock Car lá na Austrália, né? O Supercar lá na Austrália, sei lá, alguma coisa assim, porque me parece que daí já está chegando muito no fim. E essa passagem pela McLaren foi muito frustrante, né? Foi muito decepcionante na medida que ele não conseguiu trazer o melhor dele, aquele Ricardo da Red Bull, ele não conseguiu fazer frente para o Lando Norris, embora saia da McLaren com uma vitória importante lá na Itália, que não foi uma vitória circunstancial. A McLaren foi muito bem naquele final de semana, estava muito bem naquela temporada. Então, assim, a passagem, embora tenha tido, ainda que pese isso, ele não vai conseguir sair da McLaren de uma maneira muito, muito boa, a menos que ele vença alguma corrida, sei lá, aconteça alguma hecatombe na segunda parte desse campeonato, ele vença. Mas acho que a Alpine vai ter que recolher o Ricardo aí nessa reviravolta. Foi mais ou menos o que aconteceu, dadas as devidas proporções, mas me lembra muito, muito o que aconteceu com o Alonso, né? Ele sai da Renault, vai para a McLaren, treta lá na McLaren, e aí a única coisa que sobra para ele é a Renault, e ele passa 2 anos lá muito, muito ruins, né? Porque a Renault já não era mais a mesma Renault. Então, assim, me lembra muito essa história, mas o Ricardo não é o Alonso, como eu disse antes. Bom, a vaga na Alpine, ela é uma oportunidade inesperada na Fórmula 1, né? Isso me parece muito claro. A gente não achava que seria um espaço aberto para outros nomes fora do eixo Alonso-Piastri. Então, assim, o quanto
uma decisão sobre este assento, sobre esta vaga, pode causar um novo efeito dominó no grid para essa parte final, essa última leva de definições para 2023, Luana? Eu acho que só mesmo se ela decidir trazer um piloto que não seja esses nomes especulados, que no momento é Ricardo ou talvez até alguém da Fórmula 2, né? Achei legal a Evelyn citar o Theo Pourchaire, porque a Fórmula 2, ela teoricamente é o último degrau para a Fórmula 1, então é interessante também a gente notar esses nomes. Eu acho que se o Gasly, se fosse o Gasly a subir para a Alpine, eu acho que a gente ia ter talvez uma movimentação aí. Não que a vaga na AlphaTauri seja uma vaga das mais interessantes, mas alguém teria de ir para essa vaga. Então, talvez a gente tivesse aí mais uma mexida no grid. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que vai acabar ficando... Eu acho que a última grande mexida do grid de você tirar um piloto de uma equipe, jogar para outra, e isso já começar a mexer também em outras equipes, eu acho que é a que a gente está tendo nesse momento. E partiu dessa decisão do Alonso de trocar a Alpine pela Aston Martin. Ninguém esperava isso, era uma vaga que até então muitos diziam que seria preenchida pelo Mick Schumacher, inclusive a própria imprensa também especulava sobre isso, Vettel também apoiava e tal, é pupilo dele. E aí, de repente, o Alonso decide para a Aston Martin e muda tudo. Então, isso foi muito surpreendente. Agora, eu não acredito que a gente vá ter, agora, para essas 5 vagas restantes, uma movimentação muito brusca. Sobre a Alpine, especificamente, eu acho que para haver uma movimentação do tipo, teria de sair algum piloto de uma equipe que fosse interessante de abrir uma vaga. Sinceramente, as vagas restantes, eu acho que só se fosse talvez o Guan Yu Zhou da Alfa Romeo indo para a Alpine, porque é uma vaga muito legal da Alfa Romeo. Então, acho que aí também ia criar tem uma vaga na Alfa Romeo, quem quer? Vamos ficar de olho nessa vaga. Pensando assim em equipes, em carros, em projetos muito fortes, projetos legais. Né? Não desmerecendo da AlphaTauri, mas já desmerecendo. Não desmerecendo, mas já desmerecendo, não é uma vaga muito interessante. Pode até subir alguém lá da academia da Red Bull, que não vai fazer muita diferença. Põe lá na AlphaTauri, porque aquele carro ali, olha, aquele carro é castigo. Aquele carro realmente é para criar casquinha, como diz a Evelyn. Né? Então, eu acredito que seja isso. Eu acho que a Alpine não vai ter muito para onde correr. Inclusive, sobre o Gasly, o Helmut Marko já deixou claro que o contrato dele não tem cláusula de saída, que permita a ele saída. Quer dizer, ele disse isso. Não sabemos, né? Fórmula 1, as pessoas falam aqui, acontece outra coisa de repente. Tudo pode acontecer. Mas ele disse que não tem. Então, que o Gasly vai sofrer até o final de 2023 com a AlphaTauri, né? A Turi. Mas eu acho que seria o piloto a movimentar tudo. Acredito que seria ele. Já que começamos a falar da AlphaTauri, vamos seguir no assunto. A questão é, a AlphaTauri tem ali o Gasly sob contrato, como vocês falaram, e há uma dúvida com relação à permanência ou não do Yuki Tsunoda. Então, algumas coisas aí surgem a AlphaTauri, por isso ela acaba se tornando talvez a grande dúvida dessa sequência, porque ela tem 2 assentos que nesse momento a gente tem interrogações. Né? Um, muito claro, do Tsunoda. Já havia uma interrogação de qualquer maneira. Quem pode, ele vai sair ou não? Quem pode chegar nesse programa da Red Bull? Quem pode dar o próximo passo? E agora, com a vaga na Alpine, eu acho que a permanência do Gasly também passa a ser uma discussão. Claro, ele pode não ser o favorito, mas ele é um nome. Ele está ali naquele pool de nomes. Então, Evelyn, eu queria te perguntar, primeiro, você falou, e a gente tem falado muito sobre isso, dessa relação que não é
necessariamente amistosa entre Gasly e Ocon. Mas, assim, são dois pilotos que, nesse momento, têm como grande chance da carreira, o grande passo que eles podem dar na carreira é estarem os dois na Alpine, né? Acho que pro Ocon ele já está lá, ele tem contrato, ele não pode subir para uma equipe melhor nesse momento. E o Gasly é isso, ou ficar preso lá na equipe B da Red Bull por mais um tempo. São pilotos profissionais, já com certa experiência, embora jovens, mas com experiência na categoria e no esporte. Então, assim, essa inimizade pode, de fato, fazer com que um olhe para a situação, que o Gasly, por exemplo, olhe para a Alpine e fale, não, eu prefiro ficar na AlphaTauri, ou o Ocon tem o poder o suficiente, porque não me parece ter o currículo desse tamanho para ter esse tipo de poder numa equipe de fábrica como a Alpine, para chegar e falar, não quero esse rapaz aqui. Isso pode acontecer. De fato, essa inimizade é um detalhe perto do desenho da carreira dos dois. Olha, eu concordo com você, eu acho que é um detalhe que talvez pese em algum momento tudo depende do peso que o Ocon tem para a equipe. Essa é só a minha dúvida, assim. A única coisa que e é isso que você falou, assim. Será que ele tem um currículo tão pesado assim para chegar lá e falar assim, olha, eu não quero Gasly na equipe? Não, assim, ele venceu corridas, né, com a Alpine, foi ele que venceu a corrida com a Alpine, né? E ele tá à frente do Alonso nesse momento no campeonato. Então, assim, tem isso, né? Mas será que é suficiente para chegar lá e falar assim, ó, eu não quero esse cara, né? Então, assim, essa é a minha única dúvida. Qual é o peso do Ocon para esses caras da Alpine, principalmente diante do que a Alpine já fez por ele, né? Então, assinar um contrato muito antes, mesmo ele não estando na melhor forma possível, tem um contrato muito longo, tem isso, sabe? Tem isso. Mas, tirando esse aspecto de lado, seria incrível, eu acho que seria uma grande adição para a Alpine trazer o Pierre Gasly. E acho que o Pierre Gasly assinaria, mesmo se fosse Max Verstappen sentado no outro carro da equipe. Eu acho que não tem, não tem, sabe, não tem o que fazer. Eu acho que, na verdade, ele assinaria de qualquer jeito, porque me parece que o Gasly está desesperado para sair desse vínculo com a Red Bull de qualquer jeito. Obviamente, ele assinou um contrato porque não tem o que fazer, não tinha para onde ir naquele momento, e na época a gente questionou isso, né? Nós falamos sobre isso, que muito provavelmente, e aqui eu vou deixar uma pergunta também, porque muito provavelmente o Gasly aceitou ficar na AlphaTauri porque sabia que a McLaren não iria fazer nada com o Ricardo, que ia continuar o contrato dele até o final, e que a Alpine também não era uma saída por causa do Alonso, que muito provavelmente também a Alpine sabia, era de conhecimento dele ali, essas peças, né, desse mosaico gigante estariam nesses lugares, né? Por isso ele assinou com a AlphaTauri para conseguir permanecer na Fórmula 1, garantir seu lugarzinho lá e tal. E aí, nesse momento, eu coloco o questionamento. Se a McLaren ainda estava em dúvida, porque me parece que é o caso, entre manter o Ricardo e ir atrás de outro piloto, por que ela não olhou para o Gasly? Né? Então, assim, por que o Gasly não foi chamado? Porque, sabe, por que não houve essa negociação? Então, isso tem alguma questão aí. Mas para a Alpine, né, tanto para a Alpine quanto para o Gasly, seria uma grande adição. Primeiro, o Gasly sairia completamente das garras daí do Helmut Marko e tudo mais. E finalmente teria a chance dele. E para a Alpine traria um cara rápido, um cara também que já venceu corridas, um cara que é consistente, que sabe como lidar com a corrida, de recuperação, de ritmo, enfim. É um cara que tem uma bagagem grande na Fórmula 1 e seria uma grande adição ali junto com o Ocon. Embora muito jovens, a equipe continuaria ainda muito, muito forte, numa dupla mais ou menos parecida, por exemplo, com a da Ferrari.
na minha visão. Então, assim, seria muito bom. Agora, o peso do Ocon é que realmente me intriga ali dentro da Alpine, se ele tem como fazer alguma coisa nesse sentido ou não. De longe, parece um detalhe, mas talvez por dentro as coisas sejam um pouco diferentes. Ô, Lu, falando da AlphaTauri ainda com o Tsunoda, mas também dando um pulo, fazendo uma ponte com a Haas. Porque o que a gente sabe é que depois dessas movimentações, a Haas até travou as discussões de renovação contratual com o Mick Schumacher. O contrato vence no fim desse ano, porque, em teoria, ele não tem para onde ir. Não tem uma outra opção, então eles não precisam correr, porque ninguém vai bater a carteira da Haas, assim a equipe dos Estados Unidos acredita. E ela vai ter tempo para conversar mais para o fim do ano, para analisar, vai ter mais barganha nessa negociação com o Mick Schumacher. Pois bem, a questão é que o mago Marcus Ericsson, que briga lá pelo título da Indy, e logo depois da confirmação da ida do Alonso para Aston Martin, deu opções, deu, na verdade, palpites sobre as duplas de pilotos das equipes que ainda não tinham duplas fechadas para 2023 seriam. O Ericsson acerta Piastri com o Norris e a McLaren, ele coloca Ocon e Gasly na Alpine, e na AlphaTauri ele coloca Tsunoda e Mick Schumacher. O Mick Schumacher como substituto do Gasly e o Tsunoda permanecendo. Então, assim, eu queria saber de você. Primeiro, Mick Schumacher na AlphaTauri, uma possibilidade? E o Tsunoda permanecendo na AlphaTauri é outra possibilidade? O Tsunoda tem a permanência dele condicionada à ida do Gasly à Alpine? E se não for o Tsunoda e nem o Gasly, e se vier o Schumacher ou se não vier ninguém, se houver um buraco, quem é que pode chegar das categorias menores para essa segunda vaga da equipe B da Red Bull? Que aí a gente imagina seria um piloto criado, um pupilo da fábrica dos energéticos, né? Bom, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro sobre o Mick Schumacher. Sempre quando eu penso no Mick Schumacher e surgem essas especulações do Mick Schumacher saindo da Haas, eu sempre penso muito na Ferrari. A Ferrari me trava um pouco quando eu penso assim, se o Mick vai sair da Haas logo no ano que vem. A Haas ela é cliente da Ferrari, o Mick é integrante da academia de pilotos da Ferrari. A Ferrari, eu acho que a Ferrari tem, sei lá, deve ter uma certa, ela deve entender que tem uma dívida, talvez, com o Michael Schumacher, e um dia no futuro coloque o Mick para ser piloto lá. Então, sempre quando eu olho assim, Mick Schumacher vai sair da Haas e vai para AlphaTauri, como a gente está falando, que muda completamente de figura, né? Completamente, você trocar, muda tudo, é outro fornecedor de motor, é outro esquema. Isso me trava um pouco, essa ligação dele com a Ferrari e essa ligação da Haas com a Ferrari, que é uma ligação muito forte. É importante a gente dizer, não só essa questão de motor, a Haas usa túnel de vento da Ferrari. A Haas era uma das equipes que era também contra o aumento do teto orçamentário, mas ela acabou votando a favor, porque ela vota com a Ferrari. E parêntese, gente, me perdoem pelo excesso de carros e motos que estão passando no momento que eu falo. Eu acho que eu estou do lado de um autódromo, só pode ser, porque tanto carro que passa nessa rua que eu estou nesse momento. Mas voltando, fecha parêntese. Então eu sempre fico um pouco travada quando eu penso quando eu penso em tirar o Mick Schumacher da Haas e colocar em outra equipe. Isso sobre o Mick Schumacher sair da Haas. Sobre ele ir para a AlphaTauri, supondo que não houvesse nenhum tipo de entrave e tal, haveria essa possibilidade? Haveria essa possibilidade, porque eu acho que a AlphaTauri é uma equipe muito de transição mesmo, uma equipe muito de passagem. Então, da mesma forma como o Tsunoda, ele não tem vaga garantida, e por mais que o Helmut Marko fale que o Pierre Gasly, ele não vai sair, o contrato não permite isso e tal, eu não vejo também o Gasly totalmente garantido para o ano que vem na AlphaTauri,
Eu acho que pode sim haver um jeito desse menino se libertar da AlphaTauri e ir para uma equipe melhor ano que vem. Ele tem muito potencial, ele tem muito talento. Ele foi muito injustiçado, na verdade. Eu acho que quando naquele período que ele foi para a Red Bull, enfim, deu tudo errado e aí agora ele está lá amarrado nessa AlphaTauri. Agora, eu tenho mais dúvidas com a permanência do Tsunoda do que do Gasly. Eu acho que o Tsunoda é que não está muito certo na equipe. Até pelas próprias declarações, voltando aí do Helmut Marko, que fala que ele é criança problema e coisa e tal. E a Red Bull não tem muita Sempre pena, assim. O Helmut Marko, né? Sempre, adorável. Pessoal adorável. Imagina, deve ser ótimo trabalhar com ele. Eu fico imaginando esses meninos, um bando de adolescentes, trabalhando com esse homem. A pressão psicológica dessa turma, que deve dar uma delícia. Mas, assim, é possível. Ele pode olhar para a academia, pode olhar para os meninos lá da sua academia de pilotos e pensar, bom, o Tsunoda não está rendendo, vou promover alguém aqui, jogo para a AlphaTauri, Gasly continua. Então, Gasly foi para uma equipe melhor. Vamos manter o Tsunoda, porque ele já está acostumado, joga alguém novo. Ou o próprio Mick Schumacher, enfim. É uma movimentação também possível. Agora, quando a gente olha para a academia da Red Bull, eu vou ser muito sincero, essa academia da Red Bull é bem fraca. Eu, pelo menos, eu acho. Eu acho muito fraca essa academia hoje da Red Bull. Tá difícil ali. Ali também é difícil. Para você ter uma ideia, assim, o melhor colocado hoje na Fórmula 2, na classificação, é o Daruvala. Se não me engano, ele está em quinto. Ele está atrás do Lance Fittipaldi, que corre numa equipe bem pior. O Daruvala corre na Prema, que é a atual campeã, é uma das melhores equipes do grid. Então, o cara não tem nem vitória nem pole position ainda. Complicado. Aí você tem ali o Liam Lawson, que foi promovido à reserva da Red Bull depois daquele caso de racismo e homofobia do Yuri Vips. Então, é um nome também para a gente ficar de olho. Não seria surpresa se a gente visse, talvez, até o próprio Liam Lawson, se ele conseguir também, né, um bom resultado na Fórmula 2, ser promovido para a AlphaTauri. Porque quando eu olho para a AlphaTauri, para mim, a AlphaTauri é um rito de passagem. Qualquer um pode preencher essa vaga, sabe? Então, acho que tudo pode acontecer. Eu gostaria de ver o Mick Schumacher na Haas mais um ano. Eu acho que a Haas, mesmo com todos os problemas, ela tem potencial. Mesmo com a falta de dinheiro, ainda é um carro melhor. E o Mick Schumacher ele está conseguindo e eu acho que ele tem tudo para evoluir ainda mais. E eu acho que para ele vai ser interessante permanecer na Haas. Então, eu espero que ele continue na Haas. E a AlphaTauri, sinceramente, eu só queria que o Gasly saísse dessa equipe. O resto, pode acontecer qualquer coisa. Evan, e a Haas? Porque parece que o Mick Schumacher, a não ser que surja de fato essa janela, essa ida para a AlphaTauri, não tem muito para onde ir. E cresceu nessas últimas corridas, né? Deu um passo ali à frente. O Magnussen chega para a equipe com a pré-temporada já correndo nesse ano, numa situação de emergência, como um tapa-buraco. Mas até o momento não esquentou nenhuma conversa sobre a saída iminente do Kevin Magnussen. Então, o que pensar dessa formação de dupla da Haas para o ano que vem? É interessante mesmo, a Haas está se tornando também um alvo aí de muita gente, mas assim, eu imagino que o Magnussen deva ficar mais um ano na Haas, principalmente porque você está falando, assim, as coisas estão muito silenciosas, assim, para aquele lado, ninguém está falando muito sobre ele, né? E o Gunther Steiner tem uma grande confiança no Kevin Magnussen, né? Tanto que quando precisou rapidamente de alguém para colocar no carro, eles tiraram ele lá dos Estados Unidos, trouxeram sentou no meio da pré-temporada, como você lembrou, lá no Bahrein e foi embora, né? Marcou pontos, né? E bem ou mal, é um cara que, quando ele não tá assim, meio naquele dia de ausência total e completa, né? Quando ele volta assim para o passado, ele é muito bom, assim, né? Ele classifica bem. Ele tem né, ali em corrida ele se defende bem, ele vai para frente, então assim, ele faz aquilo que o carro proporciona, né? Então, assim, é alguém interessante para se ter na equipe. E me parece que é alguém também que não causa problemas para a equipe dentro, né, no relacionamento ali com a equipe e tal. Então, acho que não tem grandes questões aí envolvendo o Magnussen. Mas o Mick, sim, né? O Mick
Teve um começo de ano muito complicado, né? Aqueles acidentes na Arábia Saudita, depois destruiu o carro de novo em Mônaco, né? Então as coisas não estavam muito bem para ele, né? E depois ele toma uma chamada muito séria do pessoal da Haas e fala-se até que a Ferrari deu uma chamadinha também, e aí ele melhora bem, né? Marca os pontos, começa a ser mais combativo em corrida e ganha os holofotes de certa forma ali na Haas. Então, e ganha até elogios de Helmut Marko, né, essa pessoa adorável que falávamos agora há pouco, Helmut Marko, e aí que nasce o início de toda essa especulação, talvez, AlphaTauri, a partir desse elogio do Helmut Marko, né? Mas mudar para AlphaTauri seria um passo à frente, mas também é o que a Luana falou agora há pouco, né? Ele sairia completamente do caminho da Ferrari, né? Teria que se desprender dessa orientação da Ferrari, dessa questão da Ferrari, para passar a ser alguém da Red Bull. Então, assim, tem isso também, é uma escolha que ele vai ter que fazer. De qualquer forma, acho que é mais fogo de palha do que qualquer outra coisa. E imagino que o Mick deva continuar na Haas, a menos que apareça alguém com muito mais dinheiro que ele, porque a Haas, sabemos, né, ela precisa de dinheiro, ela tem toda uma questão ainda envolvendo o Nikita Mazepin e tudo mais, o patrocínio do pai dele. Então, assim, a menos que apareça alguém com muita grana ali, né, pode tirar esse lugar do Mick Schumacher. O Ralf Schumacher, o irmão, né, o tio aí do Mick Schumacher, irmão do Michael, estava falando no fim de semana que o Drogovic, né, o Felipe Drogovic, pode entrar nessa briga aí também na Haas, ganhando o campeonato da Fórmula 2, né? É uma possibilidade, né? Não sei, mas assim, talvez exista essa questão. De qualquer forma, acho que o Mick ainda continua como favorito para ficar na Haas, viu? Aí a gente vai para a equipe que tem a situação, digamos, menos misteriosa, que é a Alfa Romeo. Porque a Alfa Romeo tem Valtteri Bottas e uma vaga ainda aberta. Mas, Luana, você acredita que é possível, tem alguma chance do Guan Yu Zhou não sair, não fazer um segundo ano de Fórmula 1? Você acha que tem alguma chance dele ser defenestrado depois de uma temporada só? Acho que não. Sendo bem sincera, eu acho que nesse ponto aí a gente pode até ser bem sucinto, né? O Joe, ele teve um início de ano, né? Como geralmente os estreantes têm, né? Porque é aquilo, geralmente o estreante, a não ser que ele seja um pequeno ser alienígena, como o Lewis Hamilton, né? O Sebastian Vettel e tal, você espera que aquele piloto que está estreando na Fórmula 1, ele demore um pouco a pegar a mão do carro, o jeito, a experiência também nas pistas, porque a Fórmula 1 ela passa por muitos circuitos ao longo do ano, e alguns circuitos que esses pilotos novatos nunca correram na vida, só em simulador. Então faz muita diferença você entrar num carro de fato e ir para um circuito que você nunca andou na vida, do que um circuito que talvez você já passou várias vezes em categorias de base, mesmo sendo um carro diferente, mas você já conhece aquele caminho, aquele traçado, né? Então, eu acho que o que hoje o Guan Yu Zhou está passando na Fórmula 1 é o que a gente geralmente vê de um novato. Ele conseguiu pontuar na primeira corrida, ele já estreou pontuando, eu acho que foi uma estreia bem legal. Depois ele bateu na trave em outras corridas, ficou ali 11º, mas não acho também certo a gente ficar o tempo todo comparando com o Bottas, porque o Bottas ele está fazendo aquilo que se espera dele. Se ele não estivesse fazendo isso, aí seria complicado, né? Porque, poxa vida, o Valtteri Bottas correu na Mercedes, venceu corridas na Mercedes e tal. Ele foi contratado para isso, para liderar a Alfa Romeo. Então, ele faz o que se espera dele. E o Guan Yu Zhou, nessas últimas corridas, ele deu uma melhorada. Então, tanto que ele recebeu elogios do time também, do chefe da equipe. Eu acho que vai ser um caminho natural a renovação, não acho que seja injusto. Eu acho que vai ser até importante para ele mais um ano aí de Fórmula 1,
Só que aí, a partir de 2023, ele já vai começar a ser cobrado, porque não tem mais esse benefício do novato, né? Então, por enquanto, acho que sim, o Guan Yu Zhou permanece na Alfa Romeo. Aí vai para a equipe que era a grande dúvida antes de Sebastian Vettel botar tudo pelos ares com o anúncio da aposentadoria dele, que era a Williams, né? Porque a Williams já há muito se fala na possibilidade, na probabilidade de que Nicolas Latifi tenha o fim da sua história na Fórmula 1 por aqui, né? Já tinham falado disso até durante a temporada, era possível ele nem completar o campeonato, mas vai completar, muito claramente. E aí tem Alex Albon, que convenceu bastante para ter o contrato renovado e sair também nessa conversa de AlphaTauri, que certamente para onde ele seria arrastado, até por isso, creio, a Williams fez correr essa renovação para que ele também não entrasse como opção da Alpine, nada disso. Então, tem Albon. E não deve ter Latifi, não deve ter Nicholas em 2023. Aí, o que acontece, dona Evelyn Guimarães? Olha, Pedro Henrique Marum, é uma questão, assim, primeiro é uma injustiça, né, abrir mão de alguém como o Nicholas, porque, poxa, né, liderou o treino livre, molhado, né, tá certo que a classificação ele fez algo que, né, a gente jamais vai se repetir da história da Fórmula 1. Mas, sim, concordo com você. Acho que o Latifi realmente vai chegar. A aventura dele na Fórmula 1, né? Como seu grande vídeo dessa semana falou sobre o Stroll, né? Viveu o sonho, realizou o sonho. Agora está na hora de, né? de ir para outros, mudar de ares, digamos assim. Então, assim, é uma vaga bem interessante, na verdade, essa da Williams, né? É claro que a Williams é a última colocada do campeonato, né? É aquela equipe de entrada, digamos assim, mas para alguém que está saindo da Fórmula 2, por exemplo, pode ser uma boa opção. Pode ser uma opção para Nick De Vries, que é o cara que a Mercedes tenta colocar em algum lugar, principalmente nesse momento em que ela não vai continuar na Fórmula E. Então, assim, é uma vaga bem interessante essa da Williams, que ainda vai rolar ao longo do ano, viu? Nessa segunda parte de temporada, acho que muitas especulações ao redor dessa Williams vão acontecer daqui até o final do ano, e imagino também que a Williams vai querer costurar acordos financeiramente também interessantes, porque assim, embora hoje ela não viva mais aquela situação claudicante que ela vivia na época que ainda era da família Williams, né? Hoje ela é de um fundo de investimento, então a coisa mudou um pouco lá dentro. Mesmo assim, dinheiro nunca, né, nunca é demais. Então, assim, nessas equipes de Fórmula 1. Então, talvez alguma coisa, alguém que traga algum patrocínio, alguma coisa assim. Principalmente, por isso que a gente fala esse pessoal que vem da Fórmula 2, né? Que de repente tem alguma ligação com outras equipes e tudo mais, como aconteceu com o próprio Alex Albon. Vai ser uma das vagas aí mais atraentes, embora seja na Williams de novo, mas assim, desse fundo de grid e dessa segunda parte de temporada da Fórmula 1. E aí a gente vai para uma pergunta derradeira que eu vou pedir para vocês duas responderem. Começando por você, Lu. Felipe Drogovic foi citado aqui já. A Evelyn falou que Ralf Schumacher trouxe à baila o nome do atual líder da Fórmula 2, piloto brasileiro, e Enzo Fittipaldi, que faz um ano bastante interessante para uma equipe pequena da Fórmula 2, a Charrus. Esses dois podem pintar em algum lugar, seja Haas, seja Williams, seja numa vaga surpresa, ou até nem entrar de vez no grid da Fórmula 1, mas se colocar numa situação real de chance de guiar a Fórmula 1 no futuro, eu digo real, tentando, claro, distinguir o que aconteceu, por exemplo, com o Sérgio Sete Câmara na McLaren ou com o Pietro Fittipaldi na Haas, que estiveram, de certa maneira, nos quadros dessas equipes, mas nunca com uma chance real de assumirem uma vaga no futuro. Drogovic e Enzo Fittipaldi
tem condições de fazer isso a partir do ano que vem? Bom, primeiro, condição, se a gente for considerar só o talento, o que eles vêm demonstrando na temporada da Fórmula 2 esse ano, sim, condição eles têm. O problema é que são as equipes entenderem isso, porque hoje em dia a primeira coisa que manda é o dinheiro. Então, você precisa de um patrocínio. Por exemplo, a gente falou aí da Haas, a vaga da Haas. É uma vaga que é a clássica vaga que quem chegar com mais dinheiro é capaz de levar. Sim, eu coloco capaz de levar porque tudo pode acontecer, mas vendo a situação financeira da Haas, eu acho que ela vai ficar muito tentada se chegar no piloto como um Nikita Mazepin da vida, com um belo de um patrocínio e aqui, ó, quero correr na Fórmula 1, toma, estou pagando. E, assim, faz parte do jogo. A equipe ela precisa se sustentar, ela precisa de dinheiro. Os gastos da Fórmula 1 são muito altos, mesmo com um teto orçamentário limitado. Agora, é legal a gente ver que tem essas conversas já citando o próprio Drogovic, que é o líder do campeonato, vale também destacar que a MP não é a melhor equipe do grid, não é uma das melhores, é uma equipe que até então a melhor posição da MP foi 6º lugar no campeonato. Então, o que o Drogovic está fazendo esse ano é muito notável. Então, sim, não surpreende as equipes já começarem a ficar de olho no Drogovic. Então, agora, é claro que a gente sabe que o caminho para a Fórmula 1, vencer a Fórmula 2 é o menor dos problemas, vamos dizer assim, envolve muito mais coisa. E o Enzo Fittipaldi, ele está fazendo uma temporada muito boa mesmo, porque ele está numa equipe menor até que o Drogovic. E ele, se há algumas corridas ele já falava que era possível vencer, depois do que a gente viu na Hungria, isso já é questão de tempo, porque de fato ele fez 2 corridas muito sólidas e chegando ao pódio. Então eu acredito que para esses pilotos seja questão mesmo da negociação certa com a equipe, qual o caminho que eles possam entrar na Fórmula 1, porque talento eles têm, mas a Fórmula 1, infelizmente, não é só uma questão de talento, outras coisas também envolvem essa vaga, né? Mas pode entrar por uma academia ou sendo um piloto de testes, e aí, quem sabe, pode acontecer a mesma coisa que hoje a gente está vendo com o Piastri, se bem que o caso do Piastri é um caso muito particular, porque a Alpine ela veio criando o Piastri para ser quase o sucessor do Alonso, e aí olha o que aconteceu, né? Aconteceu essa confusão toda. Então também isso não quer dizer muita coisa, mas é possível, mas talvez já para 2023 seja pouco provável que a gente veja de cara Drogovic ou Enzo Fittipaldi numa dessas 5 vagas. Eu acho que se eles forem para a Fórmula 1, vai ser por esse caminho mais longo. Talvez um piloto de testes, uma vaga numa academia, e aí sim um desenvolvimento ano que vem para quem sabe subir para a Fórmula 1 em 2024. Eve? Eu concordo com a Lu, eu acho que vai depender muito dessa conversa. É claro que o Felipe Drogovic, nesse momento, ele está numa posição melhor de negociação, porque ele está liderando a Fórmula 2, ele fez principalmente a primeira parte o começo ali da temporada da Fórmula 2 muito forte, com vitórias importantes, né, com desempenho consistente. Ele mostrou muita cabeça também nos momentos em que ele não tinha o melhor equipamento nas mãos, ou não estava na melhor posição para brigar. Então, assim, hoje eu não posso vencer, mas eu posso chegar no pódio, eu posso marcar os pontinhos aqui, trabalhando bem as 2 corridas, então, assim, errando muito pouco durante o ano. Então, isso é fruto toda dessa experiência que ele já tem na Fórmula 2, e, eventualmente, o título da Fórmula 2 deve alçá-lo a uma posição melhor para tentar, se num primeiro momento não foi possível uma vaga de titular, mas uma vaga de piloto de testes, alguma coisa muito próximo ali da equipe, e numa posição melhor, por exemplo, do que, como a Lu lembrou, do Sérgio Sete Câmara alguns anos na McLaren. Então, assim, uma coisa mais próxima, muito parecida, por exemplo, com o Russell, com o Piastri, com o Lando Norris, sabe? Pessoas que estavam muito próximas da equipe. É claro que eles já foram direto para a vaga titular,
mas nessa posição, né? A minha questão assim, é você ficar nessa posição de ter como negociar com essas equipes. É claro que estar ligado a uma academia facilita muito, ou ter um grande patrocínio facilitaria melhor, mais ainda. Não é o caso do Drogovic nesse momento, mas imagino que o título da Fórmula 2 dê também esse impulso que ele precisa. E imagino que ele vai conseguir, sim, ficar muito perto de alguma equipe desse modo. O Enzo, ele tem uma ligação com a Ferrari, né? Então, assim, talvez possa ter alguma margem de movimentação, mas imagino ainda, eu vejo o Enzo ainda mais um ano na Fórmula 2. Ele está realmente fazendo uma temporada muito consistente, muito boa mesmo, como a Luana lembrou, pela equipe que ele pilota, pela forma como as coisas se desenrolaram. Então, assim, mas ele tem chamado a atenção, ele tem essa ligação com a Ferrari, mas ainda vejo mais um ano, até para adquirir mais bagagem, para ter mais experiência, até estar nessa posição de tentar chegar à Fórmula 1. Bom, então eu acho que nós vamos encerrar por aqui, já que tocamos em todas as equipes, todas as vagas abertas desse grid de 2023, pilotos que podem tocar o céu e chegar a essas vagas, pilotos que já estão dentro da Fórmula 1, pilotos que estão em outras categorias e também os 2 pilotos brasileiros da Fórmula 2. A Fórmula 1 entrou de férias, volta daqui 2 semanas, depois, você que está ouvindo na exibição quinta-feira, pode esperar aqui 2 quintas-feiras, já tem coletiva, e aí a gente vai chegar lá no fim de semana do dia 28, GP da Bélgica, Spa-Francorchamps. Como sempre, confira o noticiário no Grande Prêmio e na GPTV, onde temos programação em vídeo sempre imparável, além, claro, do seu agregador de áudio favorito, onde você vai ouvir podcast e pode ouvir também música, pode ouvir os 2 juntos, de repente, para animar um pouco mais, ter ali um soundtrack do nosso podcast feito por você próprio. Quando é fim de semana de Fórmula 1, evidentemente, muitas edições do Briefing, sexta, sábado, domingo, e aí na segunda-feira você vai acompanhar, como todas as segundas-feiras do ano, o Paddock GP. O GP2, nosso outro canal de vídeo, também com muitas análises todos os dias, e vocês podem ver um conteúdo infindável do Grande Prêmio. Agradeço a Evelyn Guimarães, a Luana Marino, a Rodrigo Berton, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um grande beijo para todos vocês. Aqui foi Pedro Henrique Marum. E até a próxima.